Ok, pessoal, tá todo mundo na sala, vamos dar continuidade aqui. Só abrindo aqui o fluxo de novo, tá? Lembrando que, assim, esse fluxo, ele já praticamente foi validado 95% aí pela PB Saúde, tá? Então, eu creio que não vai ter mais modificações. Se tiver algum detalhezinho, uma coisa ou outra aqui, mas é em texto, não em si na metodologia. Então, pode trabalhar com base, né, trabalhando assim, olhando para esse fluxo, para qualquer dúvida, olha para ele, que é basicamente isso, tá? Que vai estar na operação no dia a dia. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Então, voltando lá para o sistema. A etapa de recebimento, ok, estamos cientes de qual que é o procedimento, a etapa 2. A gente viu as transferências, tá? Alguém ficou com dúvidas de transferência? Quer rever aí mais algum processo, a etapa, ou tá tudo bem? Pode seguir agora na próxima etapa. Pode seguir. Ok. Comigo também. Tá, então, antes da gente seguir para essa etapa 4 aqui, que é a próxima, que é separação, conferência e expedição, é só uma observação, tá? Existe uma etapa de recebimento aqui também, que a gente fala que é os recebimentos de devoluções das unidades, tá? Então, eu tenho a etapa recebimento aqui, que seria do fornecedor, e eu tenho uma etapa 3.0, que ela é uma etapa diferencial das devoluções das unidades, tá? Ela é exatamente o quê? Ela é praticamente como se vocês fossem receber uma nota fiscal de um fornecedor qualquer. A diferença é que não é fornecedor, é um recebimento, né, de devolução de um hospital, que pertence à PB Saúde. Então, segue com aquele mesmo critério de recebimento. Chegou essa mercadoria, o caminhão aí provavelmente vai ser o próprio caminhão da Log Pharma que vai trazer essa devolução. O recebimento ele tem que ver a integridade, né, do produto, que às vezes o hospital simplesmente joga as coisas numa caixa, às vezes o produto está rasgado, está aberto e não serve mais nem para consumo, né, está até infectado pelo próprio hospital e isso não deve ser mais utilizado. E infelizmente tem hospitais que têm um processo legal, que coloca tudo bonitinho, organizado, e tem outros que quer mandar de qualquer jeito. Isso já foi conversado com a PB Saúde e vai ser batido nesse ponto de que as devoluções elas precisam vir preenchida no formulário, tudo bonitinho. A gente vai definir isso também, mais na frente com a PB Saúde, até porque o sistema que vai ser utilizado na ponta é o nosso, então eles mesmos vão enviar isso via documento, fez a devolução lá na ponta, isso já está dentro do sistema, já vai ser impresso também, e quando chegar aí para a gente vai fazer uma conferência que é a integridade desse produto, que às vezes pode estar vindo com a embalagem rasgada, né? Ou o produto em si pode até já estar vindo vencido, próximo do vencimento. Existem uns critérios aí que a gente precisa reavaliar. E essa etapa aqui de devolução, ela é junto com Log Pharma e PB Saúde. Por que que eu falo junto? Porque a PB Saúde, ela também, o técnico, vamos falar assim, a Sara, junto com a farmacêutica técnica da PB Saúde, eles têm que avaliar e saber se esse item tem condições de ser utilizado dentro do estoque ou não, caso se ele vier, né, infectado ou rasgado, alguma coisa do tipo, porque não pode misturar com outros itens. E aí é onde entra essa avaliação junto, né, em a quatro braços, Log Pharma junto com o PB Saúde. Então quer dizer que vai vir por formulário, não vai vir com nota fiscal, não? Não vem com nota fiscal porque é uma devolução, né? Não faz sentido. Não faz sentido eu, Log Pharma, estar lá na ponta, ter que emitir uma nota fiscal para mim mesmo, que é dentro do CD, que, tipo assim, a gente não emite nota fiscal dentro, tá, do sistema aí. A PB Saúde, ela não Porque pode... quando a gente envia para o hospital, a gente envia através de um romaneio de saída, né? Isso. E aí eles terão também um romaneio de devolução, eu imagino, né? Isso, é isso mesmo. É que a gente fala em romaneio, né? Mas também dá outras nomenclaturas lá dentro do hospital, né? Então, Sim. Dependendo da nomenclatura, vai vir quando eu falo um formulário, vai vir como se fosse uma nota fiscal, um documento dizendo assim, olha, esses Sim. são itens físicos que você está recebendo, é como se fosse a nota fiscal, ok? E aí vocês vão fazer aquele mesmo processo, que seria o quê?
o produto está de acordo seria isso, a qualidade, né, a integridade do produto está ok? Se não, se foi identificado que esse produto não serve mais para usar em sistema, ele já tem que ir para uma área de armazenamento aí, que é onde vocês vão definir também, que eu falo que vocês são o dono da operação, e vocês vão saber aonde cada coisa vai aí dentro. Então, vai ter uma área aí que seria desses produtos que é avaria, que é produtos irrecuperável, né, que é reprovado, que não serve, que eles vão ter que ser descartados em algum momento, tá? Então, nesse Então, a gente momento, teria que ter um outro subestoque aí, viu? Que não pode ser o 3, né? e Deveríamos ter um subestoque aí para material, exatamente para esses destinos, né? De avaria, tipo uma quarentena, não sei, teria que ter um subestoque para esse tipo de situação. o que é que eu aconselho? Aí fica a critério de vocês, tá? E aí a gente vê junto com a PB Saúde. No meu ver, tá? Mas aí pode ser que Ah, vocês tenham outra opinião e vocês estão de acordo, a gente segue a opinião de vocês. No meu ver, a partir do momento que eu tenho um produto que ele não serve mais para utilizar, eu não vou perder meu tempo fazendo entrada, vamos falar assim, sim, digitando algo de algo que não vai servir para nada, né? Então, da forma que você falou, eu entendo que quando o fluxo tiver montado, que isso vier, já via documento, que isso já vai estar dentro do sistema, vai ser apenas uma transferência do hospital, do sistema do hospital para o sistema da Log Pharma, tudo isso via transferência, aí beleza, isso vai ser feito isso que você falou, vai ter um substock determinado lá que são os produtos que a gente vai dar essa nomenclatura para esse substock, no qual, quando vocês fizerem a entrada desse documento, vocês vão transferir esse item para esse substock, que é um substock que não serve, esse item não serve mais para nada. Uma hora a gente vai baixar ele, uma hora que for descartado, né? For colocar dentro de um caminhão para incinerar. Aí a gente tem que fazer a saída desse documento, até porque hoje, para você incinerar qualquer produto, você tem que ter uma documentação daquilo, que tem que ir junto com o caminhão e a empresa que vai incinerar também precisa dessa documentação, dizendo o que é o item, o que, né, se é inflamável, não é inflamável, etc. Né? A farmacêutica aí, a Sara, ela tecnicamente ela sabe desse fluxo aí de incineração, né? Então, por isso que eu falo do alinhamento entre a farmacêutica está ciente desse processo. Não quer dizer que seja ela que tem que receber, ela que tem que olhar, não. Ela, se no recebimento alguém identificar isso, o auxiliar, né, vamos falar assim, a pessoa que está recebendo identificar, pode estar acionando ela. Sara, tem essa sonda aqui, ó, que é uma sonda que a embalagem dela veio aberta, está rasgado. A gente pode dar continuidade a utilizar esse produto? Ela vai falar, não, isso daí já pode ir para o substock lá, né? Pode transferir para esse substock que a gente vamos chamar de produtos não utilizados, um exemplo, né? E aí é esse alinhamento. Então, na dúvida técnica, gente, não coloca um item para dentro do estoque, porque amanhã ou depois, quando a gente separar ele e mandar para o hospital, eles vão falar, nossa, a Log Pharma está mandando produto aberto aqui que não tem condição de usar. Então, lá na ponta, eles vão vir criticando e é onde eles vão começar a abrir as ocorrências, né? E aí é onde eu falo que o CD tem que estar muito bem alinhado nesse processo, tá? As pessoas têm que se conversarem, se comunicarem por conta disso, tá? Então, ok, o item já foi jogado aqui para esse substock, né? Ele não serve, e os outros sim, os outros atende. Beleza, eu vou clicar na opção sim aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou conferir o volume, a quantidade, todo aquele processo, lote, validade, integridade, beleza. E colocar lá com um cone amarelo, que o amarelo seria o quê? Ó, isso é uma devolução que está aguardando, né, o processo aí de etiquetagem e armazenamento, né? Então, aí aqui é onde a gente volta lá para o recebimento, a setinha aqui, ó. É onde eu conferi aqui o produto, a validade, ok, está apto para voltar para o estoque, aí eu vou seguir aqui com a setinha, e a setinha ela já vai para qual etapa do sistema de recebimento? Vai para a etapa de etiquetagem, que é onde eu vou imprimir aquela etiqueta. E uma vez que eu imprimir a etiqueta, o cone que está lá é o amarelo, beleza. Se esse item vir para esse processo aqui e ainda não está pronto para armazenar, ele vai ficar em amarelo. Ou seja, quando o Alexandre entrar no estoque lá, no fluxo, ele vai bater um olho lá no cone amarelo e ele vai falar, oxe, e
E essa mercadoria aqui que está em devolução, ninguém ainda fez devolução, o que é que está acontecendo? Porque a demora de devolver, um exemplo, tá? Tem vários critérios, pode ser que esteja parado porque está pendente de alguma coisa, ou às vezes o meu recebimento está no fluxo alto, eu não consigo parar para fazer as entradas dessas devolução, mas visualmente eu vou bater o olho e vou. Entrei no estoque, visualmente eu bato o olho e eu consigo enxergar aqui. Existe um pallet, existe 2 de devolução, que é o que está em cone amarelo. Existe 50 pallet que está em vermelho. Eu sei que aquilo é conferência de recebimento de fornecedor e o outro é conferência de recebimento de devoluções, né? Vamos falar assim. Ok? E aí, uma vez que fizer o cone verde, né? Está pronto de armazenagem, segue com aquele mesmo modelo de entrada em sistema, que vocês já conhecem. Faz a liberação. A diferença é que aqui eu não tenho uma nota fiscal, mas eu tenho a declaração de transporte lá das transferências, que seria, vamos chamar de romaneiro lá de transferência. Eu não vou ter pedido, beleza, não vou ter nenhum pedido de transferência. Não vou ter romaneio, né? Aliás, eu vou ter um romaneio que seria esse que a gente conferiu, né? A conferência de armazenagem também vai ter, e o espelho, que é o comprovante também, que esse item de devolução a gente fez entrada e a PB Saúde atestou que tudo que foi devolvido foi entrada em sistema. É o mesmo fluxo da nota fiscal. A diferença é que a gente vai iniciar nessa etapa aqui, ó, já começa nessa etapa de etiquetagem, porque eu venho com outro modelo aqui de conferência. Eu não preciso ter protocolo com fornecedor, não preciso ver se eu recuso ou não a nota fiscal, porque isso já é produto da PB Saúde, né? Então, recebimento ele inicia aqui, ok? Posso dar continuidade agora para a parte de expedição? Pode, Beleza. pode, porque Mário, tá depois eu todo queria, mundo com fome já. depois eu queria combinar contigo para eu ver questões mais específicas de recall, que é quando a Anvisa emite recolhimento obrigatório, Tá, e depois essa questão de produtos vencidos. tá. Então, a gente vai fazer o seguinte, depois você me vê na segunda, um horário que você precisa, mas vê mesmo esse horário que é importante, vê suas prioridades aí, que aí eu vou montar esse cenário e a gente conversa sobre essas questões, que isso já tem Tá. sistema, como que procede isso, tá? Eu só preciso desenhar esse cenário para você saber como que procede. Então, vamos lá. Centro de custo aqui, ó, etapa 4, ok? Essa etapa a gente vai ver agora em sistema, que seria a entrega, onde a gente vai fazer o pedido, né, a separação, a conferência e a expedição, né, dessa mercadoria. Tudo começa lá na unidade, nessa etapa 6 aqui, ó, tudo começa lá, onde eles vão analisar o saldo, onde eles vão gerar uma solicitação no estoque e isso vai aparecer para a gente. Só que eu vou pular essa etapa porque eles não está sendo feito isso ainda. Ô, Lucimário, Mas eu, mas essa etapa oi, aí fica exatamente com eles, né? Não necessariamente com a gente, correto? com eles, mas é aquilo que eu falei, é uma etapa deles que provavelmente será treinado ou daqui a uma semana ou 2, mas o que eu quero dizer é que a gente vai apenas digitar até que eles sejam treinados para fazer isso, tá? Então, a gente não tem como cobrar eles para fazer isso, porque infelizmente ainda eles não foram treinados Não, para e isso. assim, se você passar esse treinamento aí da etapa 6 aqui para o pessoal, não faz muito sentido, porque a gente não vai trabalhar com isso, né? Não, faz um sentido, porque eu vou te explicar o porquê faz sentido. Certo. Que cedo ou mais tarde, pode ser que vocês mesmos precisam fazer uma solicitação de correção. Correção que eu digo assim, imagina na operação, eles fizeram um processo aqui de uma solicitação. Aí daqui a pouco vocês analisaram isso, que é o que a gente vai ver, que aí você vai entender onde que eu quero chegar. Vocês analisaram isso automático, o sistema falou que não tinha saldo, não atendeu e isso foi para a unidade. Aí daqui a pouco a PB Saúde falou, mas por que vocês não entregaram isso? Não tinha saldo. Aí, do nada, acharam o saldo de 10 lá.
eles não têm mais que fazer solicitação de 10. Vocês erraram na contagem de estoque, erraram no processo, então vocês é quem vão ter que digitar essa solicitação, só desse item, da quantidade que está faltando que não foi, que é o mesmo processo que eles fazem. Então, onde que eu quero chegar? Eles vão fazer um pedido, eles vão mandar para o CD, a gente vai atender. Se houver uma falha por parte nossa de que a gente não mandou esse item, eles não têm que fazer outro pedido. A gente que tem que pegar esse item e fazer o fluxo de fazer o pedido, lógico que no nome da unidade, lá tem um campo observação, que é onde vocês vão enxergar, lá vai ter o porquê dessa solicitação que a Logfarma está fazendo no CD referente à unidade X, né? Vai ter uma justificativa, e a justificativa vai ser essa, né? Então, a gente vai ter, sim, que entender o processo e fazer quando a gente errar. Então, a gente tem que corrigir nossos erros, que é através de digitar e fazer o pedido, né? Porque senão vai gerar aquela briga. A gente não manda, eles vão falar assim, pô, eu já fiz o pedido, agora eu tenho que fazer outro pedido porque eles estão errando de não ter mandado, entendeu? É basicamente isso. Eu falo isso porque isso acontece em outros lugares, né? Então, a importância de entender também, não que vocês vão usar frequente, talvez vocês usam uma vez ou outra, o que eu vou explicar agora, mas vocês vão precisar entender que em algum momento vocês vão usar, tá bom? Então, em sistema, vamos lá. No cenário, eu tenho o cenário aqui que é pedido solicitação, tá? Na verdade, eu acho que o próprio PCP aqui eu já coloquei esse cenário, ó. Nesse próprio PCP tem. Aqui é onde vai ser feito a solicitação e vai ser feito a análise no estoque e aonde vai ser gerado, onde vai ser feita a análise do estoque, né? Essa etapa de PCP é basicamente isso. Então, qual que é o primeiro passo? Fazer uma solicitação, que é essa tela. Então, por exemplo, ó, solicitação. Eu vou clicar no botão OK. O sistema vai abrir esse parâmetro aqui, dizendo que é onde eu vou lançar os pedidos. E vou falar que o tipo de solicitação que eles usam hoje, acho que é A1. Medicamento. Ah, não é medicamento, é material. Que vai ser, ou é o medicamento controlado, ou é o material comum, né? Solicitação 5, deixa eu ver aqui na lupa. Na lupa tem todos os tipos, ó. O 1, que seria medicamento comum, tá? O 5, que seria material hospitalar, tá? E o 2, que seria medicamento controlado. O medicamento controlado, ele vai sempre ser um romaneio separado, ele é sempre uma solicitação separada, porque é um produto controlado que não deve, tecnicamente, não pode estar armazenado e nem via documento estar junto com outros itens aí. Então, vamos lá. Eu vou simular aqui, nessa planilha, eu vou pegar esse cara aqui, ó, que a gente já precisa fazer uma solicitação dele, tá? Essa água destilada, cadê? Não era... Deixa eu só abrir aqui rapidão aquela planilha dele, que é... 159. Não, o... É essa daqui que eu quero. Eu vou fazer uma desse hospital aqui, ó, só para vocês entenderem, tá? E eu vou fazer essa e essa já vai ficar em aberto, não vai precisar mais lançar. Então, eu vou pegar esse item, tá? Então, chegou a solicitação, ó, paridade. Eu vou abrir o cenário aqui, lá é medicamento, né? Medicamento comum. Eu vou colocar o centro de custo. Qual que é? Esse era aqui é o que? Hospital ou Edson Ramalho? Edson Ramalho. Agora, aí não é o 5, não? Água destilada, água é medicamento, não é material, não. Ele entra como medicamento. Certo. Edson Ramalho. Filtra. Aqui. Então, coloquei o centro de custo Edson Ramalho, tá? A família que é medicamento, aquele item. E aqui justificativa, se não for, no caso, quando vocês começarem a usar aqui, enquanto eles não estiverem fazendo, vocês podem colocar a justificativa, referente, pedido, sei lá, semanal, pedido, o que é lá, referido entendeu? Solicitado, quando colocar a justificativa que vocês
entende que é o cliente que está pedindo. Quando o cliente já estiver operando, que a gente não estiver fazendo isso, que quando a gente for fazer devido a um erro nosso, a gente vai colocar referente ao complemento da solicitação X, né? Que não item não entrega, coloca a justificativa do porquê que vocês estão fazendo isso, tá? Que isso vocês não vão fazer frequente, quando eles já começarem a fazer. Mas até lá, a gente já vai simular um aqui. Então, coloca a justificativa que é referente. Eu acho bacana dar um Ctrl+C, Ctrl+V no e-mail deles, porque eles ajudam Também, tanto a gente que não manda nem também, pode planilha, ser. eles mandam tudo no corpo do e-mail. Exatamente. Então, pega o corpo do e-mail, é isso mesmo. Joga a Isso, e cola justificativa aí. aqui e ok. Para que fica registrado quem foi que pediu. Beleza? Então, agora a gente vai aqui na aba similar, tá? Aqui eu tenho o tipo de solicitação, só para vocês, desculpa, aqui eu tenho a prioridade dessa solicitação, só para vocês entenderem. Pedido semanal, avulsa complementar. O que é avulsa complementar? É aquilo que é fora do pedido. Olha, eu já separei o pedido dele. Depois que eu separei o pedido dele, eles mandaram outro pedido, ou seja, é uma avulsa. Não é mais aquilo que está dentro do pedido. Emergencial é aquilo que acabou na unidade, porque a gente sabe que o hospital trabalha naquela coisa. Hoje eu tenho 50 pacientes, amanhã eu tenho 100, depois de amanhã eu tenho 10, né? Então oscila bastante. Então pode ser que uma hora o estoque acaba lá e é algo gritante, emergencial. Então seleciona emergencial. E eu tenho os mensais, eu não sei se vai ter algum pedido mensal, mas também tem o status mensal. Depois o que eu vou acrescentar aqui seria complementar, né? Quando é erro da gente. avulsa complementar, mas eu tenho que dar em outro nome, que seria que é alguma coisa do tipo que a gente que fez devido ser uma correção. Criar uma prioridade, tipo assim, avulsa complementar, o exemplo, tu cria erro operacional. É que eu não quero colocar erros, tá? Não quero colocar, porque isso daí depois vai sair em relatórios quando eles puxam. Eu quero deixar eu vou elaborar um texto aí só para a gente identificar que é um complementar que eu não sei, eu ainda vou elaborar, mas eu vou depois passar para vocês. Você pode botar, por exemplo, complementar o número da nota, sabe, Udimar? Puxar o número da nota. Não, porque a nota eu não posso, porque esse status ele está vinculado a tudo, né? Não só aquela determinada nota. É para geral, né? Todos os complementares. É basicamente isso daqui, ó. Peraí. Ó. Santo André. Isso daqui é um relatório que o Alexandre ele vai receber todo final do mês, ele e o cliente que vai ser protocolado, que é nada mais, nada menos, todas aquelas parametrizações que a gente está fazendo. Um minuto aqui, deixa eu entrar com o meu e-mail aqui. Ó, não é nada mais, nada menos que esse relatório, Alexandre, que você vai protocolar junto com o cliente. Isso daqui, cara, é muito bom para a operação e o diretor cobra muito isso daqui, ó. Eu vou mostrar isso que é exatamente aonde chegou nesse ponto aí das solicitações status. Isso daqui é o resumo da operação, dizendo, ó, quantidade de SKU recebido, valor, unidade de medida recebido, posições pallets, ó, janeiro, fevereiro. Aqui é o de Santo André que a gente tem, por exemplo, até o dezembro, ó. Valor médio da evolução, ó, o que estava fora da média aqui, ó, o risco. Março, junho, ó, o mês de fevereiro aqui, ó, eles receberam 15 milhões, então foi o mês que foi mais acima da média, né? E eu tenho valores abaixo da média, então aqui eu tenho recebimento, o analítico, eu tenho a expedição, né? Deixa eu ir já para aquela parte da solicitação para vocês entenderem, ó. Todo esse gráfico aqui é o que vai ser apresentado, ó.
transporte, que é isso daqui, ó, da solicitação. Tá vendo, ó? Avulsas emergenciais, 35, programadas, 104, retiradas, 26, ou seja, a operação de Santo André que vocês estão enxergando hoje aqui, o meu total de entregas avulsas, olha o tamanho, é maior que a minha operação. Então, assim, você acha certo isso? Não é certo, é onde a gente tem que achar pontos estratégicos para melhorar com o cliente, reverter. Como é que eu tenho 104 programadas e 355 avulsas? Olha só o quanto avulsos, 72% da minha operação de Santo André é solicitações avulsas que o cliente não tem controle nenhum de estar pedindo dentro da programada. Fora do prazo, a gente entregou fora do prazo atrasado 11, que é 10% da operação, 17% foi entregue antes do prazo que deveria, né? A gente adiantou, e 76 dentro do prazo programado, né? 73%, que deu o total de 76%. Ou seja, a nossa entrega tá boa, não tá ruim aqui. A gente atrasou 11, mas pelo menos atrasou 10% aí do total, né? Então, aquele status, ele vai entrar aqui. Então, por isso a gente tem que ter um cuidado nas nomenclaturas que a gente vai utilizar. Por conta, igual eu estou te apresentando esse relatório, eu tenho outros, né, que devem ser apresentados que está envolvido a campus que alimenta no sistema, tá? Por isso a importância de saber exatamente o que é que vai colocar, tá? Para depois a gente não se auto-prejudicar lá na frente, entendeu? Sim, sim, perfeito. Então vamos lá. Então, status aqui, beleza. Aí eu venho aqui em similar, vocês entenderam, né? Aqui eu vou colocar como só pedido ao complementar mesmo, que seria essa planilha que eles pediram aí avulso, tá? Item similar, vou clicar em novo e vou digitar aquele item, que é esse cara aqui, ó. Como eu não tenho o similar dele, a paridade, vamos ver se ele tem. Ó, ele não tem cadastrado a paridade. Se esse item estivesse cadastrado a paridade lá, na hora que eu digitasse aqui, ia puxar ele. Por isso a importância do similar ter a paridade também cadastrada, tá? Então, como eu não tenho a paridade dele cadastrada, esse código aqui SIGBP lá na similaridade dele, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pesquisar manualmente esse item, que é a água destilada de 500. Eu vou colocar aqui, ó, água destilada. Dá um Enter. Água... Não tem a água destilada de 500 no estoque? Ou no cadastro? Aí não tem. Dá uma olhada no... Porque você está filtrando pelo código similar. Provavelmente esse item foi aquele que o que chegou saiu. Já saiu, né? Entendi. O que chegou saiu. Se não me Vamos engano, ver esse o aí álcool. foi até. Se não me engano, esse foi até aquele que o Asla mesmo levou. Entendi. O álcool deve ter, né? Possivelmente. Sim, tem. Só que eu acho que o álcool ele não tá como. Ali, álcool tá o nome, tava com o nome. Tenta agora. Isso daqui ele fala que tá fora da regra. Ele tá dizendo que álcool não é medicamento, por isso que ele não tá aceitando colocar. Mas vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma. Cloreto. O cloreto deve ter, né? Vocês contaram o soro, né? Esse tem. Então vamos lá. Esse código. Ó, esse já puxou, tá vendo? Tem cadastrado. Olha a facilidade que esse tem, a gente até arrumou a descrição dele agora. Então, tá vendo a facilidade? Colocou o código, já puxou. Então, imagina que esse mesmo problema que a gente está tendo aqui, a PB Saúde vai ter. Então, eles vão questionar uma hora que vai estar colocando a paridade e não vai estar puxando. Aí eles vão falar, pô, mas não está cadastrado, papapá. Então, é isso que eu falo, de ter a paridade lá no cadastro do SIGBP. Então, colocou o código, deu tab e ele puxou o item. Qual que é a quantidade que eles estão pedindo desse item? Estão pedindo 500, ok? Quantidade de 500. Então, vou colocar 500 e agora eu vou clicar em gravar. Beleza, então já lancei o item, eu já pedi, agora eu vou só finalizar. Enquanto ele estiver aqui não finalizado, o estoque não consegue atender. Então, eu vou clicar aqui em finalizar, ele está dizendo que foi digitado para o meu usuário e eu já foi digitado, já foi finalizada essa solicitação.
você pode começar a digitar e não finalizar. Tipo, lancei 10 itens, saí para almoçar, depois eu vou lançar mais 10, até você, quando você tiver o Ô, pedido Lucimar, completo, você... aí ele Oi. já separa dentro do sistema, por exemplo, tem 500 unidades para tal canto. Agora é o que a gente vai fazer. Ó. Aqui eu criei a solicitação para esse hospital, tá? Para esse hospital. Então, o que é que a gente vai fazer agora? O que é que a PB Saúde vai ter que fazer? Depois que eles digitam isso, que quem vai digitar é a ponta, é a unidade. Depois que a unidade digita, deixa eu só abrir o fluxo para vocês entenderem aqui, ó, não se perderem. Aí vai cair pra gente, né? Que é esse processo agora. É, depois que a unidade, aqui é o hospital, depois que o hospital digita, aí a própria PB Saúde, ela precisa aprovar o que é que eles digitam, que é o quê? Não é porque eles estão pedindo 100 que vai ser separado 100, vai ser separado 1.000. A PB Saúde depois ela vai ter que entrar aqui nesse relatório aqui, ó, aonde ele vai identificar aquela solicitação, ó, tá vendo, ó, que foi feita, ou seja, tá pendente de aprovação, tá pendente que a PB Saúde fala se vai separar esses 500 ou não. Se ela falar assim, não é para mandar 500, mandar só 250. Ok, a gente só vai conseguir enxergar 250 para separar. Agora, se a PB Saúde falasse, não, vou aprovar tudo que eles estão pedindo, beleza, aprovou. Então, enquanto a PB Saúde ela não clicar aqui em aprovar para finalizar esse processo aqui, vocês não vão enxergar nada para separar. Não adianta a unidade ligar para o Alexandre e falar, Alexandre, porra, velho, meu pedido foi passado semana passada e não chegou. Não, um exemplo, o Alexandre vai olhar e já vai identificar que nem sequer tá no. Nem sequer foi aprovado por eles. Então, se não foi aprovado, em nenhum momento a gente consegue separar, né? Um exemplo. Então, a unidade foi lá, aprovou, né? A unidade não, a PB Saúde aí no CD, né? Alguém deles aí aprovaram, eles têm que encerrar. Eles podem também consultar o saldo desse item. Se eu clicar aqui nesse botão saldo, ele fala aqui, ó, eu tenho todos esses saldos disponíveis aqui, ó. Se ele quiser, a pessoa que está aprovando falar, deixa eu ver se tem muito desse item, deixa eu ver se compensa eu cortar ou não, né? Se eu posso mandar tudo ou não, né? Então, tem toda essa questão que eles podem analisar também, antes disso ir para o estoque. Ah, beleza, analisou, é isso, já aprovou, vai ter pessoas que vai olhar e tem aí itens na PB e vai ter pessoas que só vai clicar nesse botão aqui, ó, dizer assim, vou passar para frente, já está tudo aprovado e beleza. Não vai mexer nem em cortar aqui, olhar item a item. Então, feito isso, é só clicar em aprovar. Nesse caso aqui, como a gente que está digitando, a gente mesmo que está aprovando. Então, eu posso simplesmente clicar em aprovar todos, né? E clicar aqui em aprovar. Aprovou, tá aqui, ó, ele consegue, tá? Ou seja, aquela prioridade, lembra daquela prioridade? Ó, a PB Saúde pode falar, mudar se é um pedido emergencial, avulso, o que que é, né? Não só no ato da solicitação. No meio da aprovação, ele pode mudar o status da solicitação. A solicitação ele era um pedido semanal, só que, sei lá, pela emergência que surgiu, antes de aprova, eles podem vir aqui e falar, não, isso vai virar um emergencial aqui, ó. Ok? E aí clicou em aprovar. Opa, eu tenho que vir aqui e aprovar todos e aprovar. Ok, então finalizou a aprovação. A partir do momento que fizer isso, aí o que é que acontece? Agora a gente vem para a etapa que é nossa responsabilidade, que é essa etapa aqui, ó. Eles liberaram para a gente fazer essa análise do estoque, tá? Que é o sistema que vai fazer. O sistema realizará a análise do saldo em estoque, gerará manejo de separação conforme o critério FIFO, né? Que é o item que vence primeiro, é o primeiro que sai, tá? Então, aonde que entra essa etapa no sistema? Ela entra, cadê o cenário? Ela entra aqui, ó. Digita, aprova, agora eu vou fazer análise. Eu posso analisar como? Eu posso simplesmente, onde tem aqui, ó, não analisadas, eu vou clicar todo dia em filtrar, vai aparecer uma lista de coisas aqui, ó. Amarelo, vocês já vão estar cientes, amarelo que é avulsa, sei lá, vermelho é emergencial. Então, se vocês verem um amarelo e uma vermelha, qual que é a prioridade? A vermelha que a gente sabe que é a entrega rápida, 24 horas aí, que estão precisando urgente, né? Então, aqui eu tenho uma parametrização no qual eu tenho esse botão aqui, ó, analisar automático.
A partir do momento que eu clicar aqui em analisar automático, deseja analisar automático, sim, o que é que o sistema vai fazer agora? Ó, ele vai olhar o saldo de todos os itens no estoque, ele vai olhar o que vai vencer primeiro e vai pegar aquele lote e aquela validade. Então, não é vocês que definem o que vocês querem pegar, não é vocês que definem o que vocês vão separar, é o Simário, sistema. no caso, ele também já traz para nós a localização do item. Isso, agora a gente vai chegar lá. Então, ó, clicou em análise automática, o sistema ele analisou todo o saldo e falou: opa, eu encontrei esse item que vai vencer primeiro desse lote dessa validade. Aqui, ó, atender. Aonde que ele está atendendo? Ele vai atender 500 unidades, tá? Então, ele já identificou que esse item existe saldo e que ele vai atender os mesmos 500 que foram solicitados, ok? Uma vez que você analisou ele aqui, vai ter 10 itens e você pode navegar, se você quiser, nos 10 aqui, que vai aparecer o que é que vai ser atendido ou não. E aí eu tenho aqui o resumo dos itens analisados, dizendo a solicitação, o item, a quantidade, lote, validade e a localização. Aí agora eu vou gerar o romaneio de separação. É o momento que seria isso daqui, ó, essa etapa. Então, eu analisei aqui, ó. Certo? Analisei. O item tem saldo em estoque? Tem sim. Aí eu venho para a parte de romaneio de separação, que é onde esse romaneio vai ser entregue ao pessoal aí que separa o estoque. Lucimário, Então, qual que é dúvida. essa etapa? Oi? Caso não tenha saldo no estoque, aí é com o cliente, né? Aí, caso não tenha saldo no estoque, aí é sempre bom a gente avaliar aquilo que não tem saldo. Avaliar o quê? Porque a gente pode ter uma falha nossa. É humano. Errar é humano. Pode ser que a gente errou numa contagem de inventário, ou... gente, é o seguinte, se vocês virem que aquilo está realmente zerado, beleza, mas se vocês tiverem um pontinho de interrogação assim, putz, mas esse item eu acho que tem alguma coisa de errado. Gente, vai atrás, procura saber, porque pode sim que a gente errou em algum momento. Mas não adianta a gente se preocupar no sentido de, não, zerou e agora o que é que eu faço? Meu Deus do céu, tá zero. Não, isso é problema é problema da PB Saúde, tá? Desde que realmente esteja zerado no físico, tá? Então, a importância do item estar correto na localização, a quantidade está correta, o lote, a validade, é por conta disso. Então, se não tem o saldo, aqui, ó, não tem saldo, ele gera um relatório. Esse relatório vocês fazem uma análise primeiro, antes de passar isso para o cliente, que essa análise é o quê? Putz, eu encontrei isso daqui, realmente tem, a gente comeu bola, então, se foi uma correção em sistema que a gente conseguiu identificar e corrigiu, isso nem vai chegar para o cliente, a gente vai apenas... Esse relatório, ele sai no final, quando você finaliza tudo? Sai no final. Essa parte aqui, eu acho que a gente vai deixar para uma segunda etapa, porque senão a gente vai ficar o dia todo aqui para poder terminar. Então, eu já vou direto para a parte de romaneio. Tranquilo? Mas se vocês quiserem que eu simule essa parte aqui de baixo também, eu simulo, não tem problema, só que vai demorar mais um pouco, tá? Não, porque eu vou só adicionar um item que não tem no estoque, né? Aí tu já colocou um, dá para simular os dois ao mesmo tempo, entendeu? Tá, então eu vou colocar um que não tem, ok? Isso. Só pega um então eu vou fazer o inverso aqui, ó. Deixa eu voltar naquela solicitação. Porque assim, ó, se os hospitais tiverem acesso ao estoque do CD, eles só vão solicitar aquilo que eles estão vendo que tem estoque. Mas me parece que a Vânia quer cortar essa visão deles, né? Ela quer que a PB, ela quer manter aí o pessoal que é de azul, que são eles, né? Na verdade, vai ser assim. O pessoal que é amarelinho lá é o pessoal que é dos hospitais, né? Na verdade, é assim, Alexandre, como que funciona a operação? O hospital, ele não tem, em hipótese alguma, enxergar o saldo do CD. O que ele tem que fazer é a obrigação dele. Perfeito. É pedir o que precisa ser reposto, tá? Até porque então ele vai pedir um monte de coisa que não tem mesmo. Ele vai pedir, ele vai ficar pedindo até mandarem, entendeu? Então pode ser que essa semana eles fizeram a solicitação, não tem, Exato. na próxima semana esse item ainda não tem, eles vão pedir de novo, entendeu? Eles vão Sim. Aí o item não tem, certo? Aí a gente não separa, beleza. Aí, quando o cliente mandar, ainda vai estar lá a solicitação do pedido, só que ele vai entrar como avulsa o pedido novamente? Quando não tem, e ele não, o que acontece? É assim, ó, vamos lá. Vamos simular aqui, ó, não tem saldo.
Aí ele vai gerar um relatório de pendência, a gente vai ver que realmente não tem. Se não tem, a gente vai aprovar dizendo que assim, realmente, beleza, não tem. Aliás, a gente vai, não tem, a gente vai reprovar, dizendo assim, ó, esse item não tem mesmo, ok. E aí tem que ser feito o quê? É passado para um e-mail da PB Saúde, que precisa saber qual que é esse e-mail, dessa lista de itens que não tem. Porque daí é uma responsabilidade da PB Saúde de correr atrás, se vai ver se arruma um empréstimo, se vai ligar para o fornecedor, se vai, eles vão ter que se virar. Entendi. Ou seja, não tem esse item nessa semana. Na próxima semana vai ter separação desse pedido de novo para a unidade. A unidade ela vai pedir de novo. Só que quando você analisar, vai seguir esse mesmo critério. Vai vir a outra solicitação aqui e a gente vai reprovar ela de novo, dizendo que não tem esse item, está zerado. Só que digamos que essa semana eles pediram não tem. E aí chegou um caminhão, tá? Com um caminhão que depois que já foi entregue o pedido da unidade, esse caminhão chegou, descarregou e gerou um saldo e a gente fez entrada. O que é que a PB Saúde vai fazer? Um relatório. Olha, deixa eu ver o relatório aqui do que não foi atendido essa semana e com base nesse recebimento, deixa eu ver o que é que tem saldo aqui que eu consigo atender. Aí, beleza, aí será feito uma solicitação avulsa desse pedido que não tem. Que aí é onde é responsabilidade da PB Saúde digitar isso que a gente fez, essas solicitações avulsas. Não é a gente que vai digitar, porque em questão de não ter, não é problema nosso, é deles, né? Então, eles precisam digitar essa avulsa. Quando formos nós, viu, Samuel? Quando formos nós que for digitar, a gente só vai digitar aquilo que a gente efetivamente separou. Entendeu? Então, acho que quando a gente for para o romaneio aí vai ficar mais claro. Isso, vai ficar mais claro. Então, vamos lá, vou gerar o romaneio, tá? Para a gente dar essa continuidade. Gente, a gente depois, na segunda ou na terça, a gente vai ter que rever esse processo aqui de novo de gerar romaneio, nem que seja com menos pessoas, só a pessoa que vai fazer aquilo para a gente forçar bem esse processo para não haver falhas, tá? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui onde estava na análise. Então, aqui, eu vou falar para o sistema. Ó, o sistema ele já identificou aqui, ó, dizendo o que é que vai ser separado. 500, né? Então, ele já identificou que tem saldo, ele já gerou aqui aonde que tem esse saldo. Agora, eu vou falar o romaneio. Vou clicar aqui no romaneio e vou falar, sistema, me fala aonde que os separadores vão pegar esse item. Cliquei aqui, ó, gerar. Ele já gerou esse romaneio aqui, ó. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou imprimir esse romaneio, tá? Então, deixa eu voltar lá no cenário. Ó, a gente está nessa etapa. Agora, a gente vem para essa etapa aqui, ó, da separação, que é onde aquele romaneio que foi impresso, que vai ser impresso, eu posso colocar aqui a data de hoje como exemplo, filtrar, que vai aparecer tudo que foi gerado hoje. Ou eu posso colocar o próprio número do romaneio aqui, ó, que é para separar. Quando eu clicar em PDF, eu tenho aqui o relatório que o sistema está falando, que é, olha, esse item dessa marca, ela está nessa localização e tem que separar esse quantitativo. Ou seja, o cara tem que ir lá separar. O separador vai assinar que ele separou, o conferente vai assinar que depois que ele separou, ele deixou lá no setor de conferência, o cara que terminou de conferir, ele vai colocar o nome dele aqui e vai contar quantos volumes, né, ele conferiu, que ele montou, não é montar a carga, vamos falar que ele montou ali a conferência deles, né? Colocou na caixa, foi embalando, foi lacrando, colocando tudo certinho, vai ter um total de volume, ele vai anotar aqui quantos volumes deram, né? E aqui eu tenho toda a informação, o romaneio, a data, o centro de custo, né? De qual unidade que é a observação, aquela justificativa lá, tudo que a gente digitar lá... Isso não tem campo para ele anotar a quantidade que ele separou, né? Oi? Aí só não tem um campo para ele anotar a quantidade que ele efetivamente separou, né? Então, mas assim, eu não tenho que ter esse campo com a quantidade que foi separada, porque a quantidade que foi separada é a quantidade que é essa que tem que ter. Aqui é o romaneio de separação. A partir do momento que ele chegou lá para separar e só tinha 40, só tinha 450, a gente está com erro no estoque. Entendeu a lógica? A gente não... Aí o que é que acontece? É por isso que não tem esse campo. Mas veja só, vamos lá. O cliente ele vai pedir uma determinada quantidade, que pode não ser a quantidade de um pallet inteiro. Ele vai na posição e vai pegar parte dos volumes.
que é essa daqui, ó, 500. Aqui não Ou é o cliente ou o cliente vai pedir, porque aí essa solicitação foi feita com base no que tem na posição, né? Não, não é nem o que tem não é nem o que tem na posição, é essa etapa aqui do sistema, ó. A partir do momento que eu analisei aqui, ó, essa análise automática, eu não só tenho 500 nessa posição, talvez eu tenha 12 mil, só que a solicitação só está pedindo 500. E o Entendi. sistema, quando Então, ele... por Oi? essa razão, ele teria que ter aí um campo para ele anotar, porque agora a placa que vai permanecer lá vai ter que ser trocada, né? Porque vai restar saldo lá. Não, mas não tem que restar, não tem, Tipo você não assim, está já o entendendo. pallet completo, entendeu, Alexandre? É isso que ele quer dizer. Não, mas não é essa a realidade, né? Tem hora que o cliente pede uma quantidade menor, né, do que eu tenho no pallet. E aí? Não, mas aqui... Não, ou no calma aí, múltiplo de peraí, caixa. você não está entendendo. Vamos lá, ó. Só recapturando aqui, ó. Lembra dessa etapa que eu falei aqui, ó, do sistema que o cliente digitou, então ele digitou 1.000, a PB Sim, Saúde, não é para mandar 1.000, é para mandar 500. O Nessa recebimento do etapa estoque. aqui, não quer dizer que eu vou separar 500, eu vou separar conforme o meu saldo. Se eu tiver 500, que é o que o sistema fez aqui, ele atendeu os 500. Aqui é o que ele está falando, está pedindo 500. Aqui ele vai gerar a quantidade que realmente tem lá na posição. Então, se lá tem 12 mil, ele gerou 500 porque é o que atendeu da solicitação. Se lá no pallet tivesse só 450, eu só ia atender 450. O romaneio aqui ia aparecer que quando o cara fosse lá na posição, ele só tinha que pegar 450, que é a quantidade que tem no pallet. não, eu sei, eu entendi. Mas aí, quando a quantidade que ele for retirar da posição for inferior ao total que está lá. Não pode ser inferior. Mas por Não, que eu não, cara? Por não, exemplo, não entendi. aham, Eu não entendi. eu tenho assim, eu tenho uma quantidade de estoque. O hospital não quer tudo que eu tenho no CD. Ele Não, quer mas, metade mas do que eu tenho o no hospital pallet. não vai pedir tudo. Aqui é onde está analisando o que realmente foi pedido pelo hospital, 500 unidades. Aqui a, Certo, eu sei. aqui a quantidade... Beleza. Aí digamos Eu que tô ele entendendo o pediu que o Alexandre quer 500. dizer. É tipo Mas aí eu tenho assim, 1.000 no pallet. Eu isso, tenho não tem 1.000 mil, aí lá, tu vai tá? ter que separar 500 do pallet, entendeu? Isso. Isso, vai restar os 500 que vai ficar lá. Tem que tirar Tem que ter uma nova identificação que restou 500 lá. Mas por que tem que ter identificação que restou 500? É porque o Porque a pallet... placa vai estar com 1.000, caramba. Mas não tem, a placa não tem nada a ver. A placa ela vai ficar lá porque é uma placa de recebimento. Aquela quantidade ela não vai ter que ser sempre a Tá quantidade da errado, tá placa. errado. Eu preciso. Mas aí eu vou ter que gerar uma placa avulsa, Não, você não porque tem. se Vamos lá, restou. calma aí. Você não está Não, entendendo. Você não tá tem que errado. gerar uma placa avulsa, tá? Vamos lá. A gente está falando em processos que o que eu entendi, eu entendi o que é que você está falando. Mas eu tenho a quantidade de 1.000, foi separado 500 e a placa que vai ficar lá ainda é de 1.000. Não tem problema, aquela placa pode ficar lá com a quantidade que foi recebida há 2 meses atrás, que era 5.000, e no decorrer do mês que vai separando, aquela placa ela não serve mais para nada. Ela não serve para FIS para nada. Essa placa ela vai servir apenas para identificação de item, lote e validade. E quantidade também. Não, a quantidade não serve. Para que eu preciso ter uma placa dizendo que aquela posição ela tem que ter a quantidade física? É indiferente, essa placa ela não precisa existir. Ela vai existir quando for feito um inventário, quando foi feita uma transferência. Por isso mesmo que precisa existir lá a placa do quantitativo que vai permanecer lá, para quando for fazer inventário. Ou a gente vai ter que contar toda vez que for fazer inventário nas cegas. Não, aí são coisas diferentes. Vamos lá, agora a gente está falando em quê? Em pique, área pique de reposição. Então, se eu tenho um pallet lá em cima de 12 mil e eu tenho um pallet embaixo da área pique, o sistema não vai mandar pegar o pallet onde está lá em cima, ele vai pegar da área pique. A área pique, eu não preciso ter uma placa dizendo que todo dia eu tenho que ter aquela quantidade da placa correta. Não, é pique, todo dia vai ter separação. Toda vez que você separa... Na área PIC eu concordo. Na área PIC eu concordo. Então, assim, se toda a separação ela for pela área PIC, o seu conceito está certo. Mas se eu for buscar pallet lá em cima,
Não, Aí eu mas primeiro vou ter que fazer uma movimentação para baixo para depois pegar, porque senão a placa do armazenamento aí vai ficar errada, aí é né? onde. Lembra lá no início que eu falei que a gente, a gente ia conversar sobre isso, que seria o quê? A reposição da área PIC. Lembra aquela planilha que eu abri Sim, mais cedo, sim. aquela informação da lista da Aham, localização que tem área PIC e área de armazenagem? Ou seja, sim. romaneio de separação, ele não olha para a área de armazenagem. Qual que é a regra do romaneio? Ele vai falar assim, esse saldo do item vai vencer. Esse item, se ele vai vencer, independente de onde ele está na área picking ou da área de armazenagem, o sistema vai mandar pegar o item que está a vencer. Se o estoque ele estiver organizado adequadamente, com certeza esse item que vai vencer, ele vai estar na área picking. Então, automaticamente, o sistema vai estar mandando pegar da área picking. Agora, se eu tenho o mesmo item, que é a mesma validade, que vai vencer, que um que está lá na área de armazenagem, na última posição, e esse item, o picking dele foi reabastecido, que é o que tem que acontecer diariamente, dizendo que na quantidade pique eu tenho que ter 1.000 semanal, porque é 1.000 que sai toda semana, o sistema ele vai olhar, vai olhar o estoque e vai falar, eu tenho 12.000 lá em cima que vence ao mesmo tempo, eu tenho 1.000 que tem embaixo que vence também. Só que eu vou pegar da área pique, porque os dois lotes são iguais, as duas validades são iguais. O meu critério é olhar sempre e buscar piquen. Agora, se o piquen estiver zerado, ele vai mandar buscar lá da área de armazenagem, porque independente se está ou não no pique, eu preciso separar esse item e eu preciso entregar. Ou seja, aí é onde entra um trabalho que é o meu piquen tem que estar sempre abastecido. E aí o que é que a gente combinou? Quando você vai transferir do piquen, tirar lá de cima para baixo, você não vai ter que reimprimir uma nova etiqueta? Que você não vai estar mudando a localização, você não está mudando a quantidade, então a etiqueta ela não vai estar desatualizada, porque de acordo com as movimentações que você fazem de abastecimento, você vai gerar novas etiquetas, você vai ter controle, né? Então não vai correr o risco de o cara foi separar e vai pegar uma quantidade lá da posição de cima que tem 12.000 unidades, ele vai pegar 1.000, aí a etiqueta vai estar errada. Não, não vai estar, porque ele nem vai mandar pegar daqueles 12, ele vai mandar pegar só da área pique. Agora, a partir do momento que está pegando da área de armazenagem, é porque o pique não está abastecido. Aí precisa olhar para a operação e reorganizar o que, gente? Precisamos abastecer a área pique. Não sei se eu consegui ser claro aí Não, eu entendi, é porque a gente não fez ainda o dimensionamento de pique, né? Entendeu? Aí, como a gente não tem isso dimensionado, eu imaginei que a gente, nesse momento, ia sim ter que pegar da área de armazenagem. Não, Mas aí, quando tiver os piques dimensionados, aí tudo bem. não, e aí é o que eu falei, a gente está no meio de uma implantação, então assim, cara, se o sistema mandou pegar do pique, se a etiqueta lá está com 12.000 e eu só estou tirando 1.000, vai ficar teoricamente 11.000, eu não vou ficar parando minha operação para imprimir uma nova placa, por quê? Porque esse não é o formato que tem que se trabalhar, o formato que tem que se trabalhar é reabastecer o pique, então daqui a pouco a gente vai estar com a Para tu ter operação ideia, alinhada. para você ter ideia como as informações são truncadas, né? O Aslan falou para a gente que não queria nada no zero. Aí agora a gente sabe que o conceito é trabalhar com dimensionamento de pique. Até para mim essa informação é nova. Eu até achei estranho porque que não queria nada no zero. Entendeu? Mas enfim, vamos para adiante. Tá. Bom, é isso que eu falo, gente. Quando eu falo que o operacional ele tem que se conversar com o sistema, é porque se não se conversar, não vai tocar a operação, porque não adianta você querer fazer o operacional de uma forma se o sistema tem uma limitação que tem que seguir aquele caminho. Ou você segue aquele caminho, ou você não vai ter um controle adequado de estoque, entendeu? Por isso, a importância de Pronto, conversar. mas eu entendi. Beleza? Exato. Vamos lá. Se a gente não, se o pique tiver abarrotado, né? Não agora, isso não vai ser um problema agora, mas depois pode ser. A gente vai ter, talvez, não vai ter pique suficiente, né? E sim, vai ter que fazer uma movimentação de estourar o pique ou fazer a troca de placa Lembra quando eu falei para armazenagem lá. Lembra quando eu falei para você da operação que a gente tem aqui em Santo André, que eu falei mais cedo para você? Olha, a minha quantidade de itens que eu tenho aqui, eu não tenho condição de colocar um pallet para um item para cada piquen. Eu tenho que dividir 3 itens num pallet, 2 itens num pallet devido à quantidade.
Agora você está começando a Exato. enxergar a operação de uma forma que você vai entender que eu preciso usar a área peak para colocar poucos itens, porque eu tenho bastante itens numa quantidade mínima, que é a quantidade que realmente é movimentada. Ou seja, futuramente, o que é que vai ser para ajudar aí vocês? O sistema ele vai automaticamente dizer assim, ó, Alexandre, a quantidade lá da área picking tem que ter no mínimo 5.000 por mês. Aliás, 5.000 por semana, que é o que sai. Quando chegar o dia de separar, vai ter um dia na semana que você vai puxar esse relatório e vai entregar para o cara, que é o abastecedor de picking, a reposição de picking, você vai entregar o relatório para ele, que o relatório do sistema vai falar assim, ó, você tem que pegar a quantidade de X. Mas esse histórico a gente vai ter lá para julho, agosto. É o tempo que é necessário para a gente ter essa ideia. Então, até lá a gente tem que trabalhar de uma forma que não se perde o processo do operacional com o sistema, que é onde a gente está conversando agora, explicando. O sistema mandou ser... Mexer na quantidade do item, solicitar o pessoal também que é, por exemplo, administrativo, para imprimir uma nova placa, independente de tudo, vai precisar, porque senão vai dar errado. Nesse momento, né? Olha, eu falo para vocês, a operação é de vocês. Se vocês quiserem imprimir 5 placas todos os dias, você pode imprimir. Não, tá? Eu vou fazer um dimensionamento de picking, Samuel. Realmente, nesse momento, se a gente precisar atender o cliente, como vai estar tudo nas posições de armazenagem, né? Ou a gente faz o abastecimento do pique, depois atende, ou troca a placa. Mas a ideia é atender tudo do picking daqui a alguns dias. Então, aonde que eu quero... eu vou dar uma solução... Eu vou te passar uma solução aqui de simples e funcional, tá? Para o cara não ter que ir no sistema, ter que imprimir outra placa, ter que... Eu vou explicar que se for funcional para vocês, vocês seguem com isso. Se não, simplesmente vocês fazem da forma de vocês aí. Um exemplo aqui, ó, da etiqueta. Então, digamos que... Vou pegar qualquer item aqui. Etiqueta. Ó, vamos falar de uma placa que a gente tem lá de pirona, certo? Pirona não, de seringa. Lucimário, a chamada vai cair em 2 minutos. Não sei se vai dar tempo para finalizar aí. Aí eu só fecho essa última informação, né? Porque já está... Ó, rapidão aqui, só para vocês entenderem. Aqui é a placa, não é? Sim. Uma sugestão Sim. rápida, tá? Uma sugestão rápida. Não precisa mudar essa placa. Sabe aquelas etiquetas brancas de grudar? Sim. Gruda aqui em cima da quantidade. Acabou, entendeu? Aquela etiqueta, coloca a quantidade lá de canetão. Ó, agora tem 50.000, ó, tem 100. Sem problema. Entendeu? Feito. Imprime aqui o cara lá que vai estar o cara que vai estar olhando o estoque, beleza, ele saiu aquela quantidade, ou ele imprime uma nova placa, não tem problema, ou coloca uma etiqueta branca aqui em cima para informar que não é mais essa quantidade. Se ele quiser colocar de canetão também, ele coloca, se não, deixa a placa branca aqui, a etiqueta branca, para mostrar que não tem mais essa quantidade que era do recebimento lá de trás, entendeu? Beleza, fechou. Fica a critério de vocês, da forma que vocês vão fazer. Se vai imprimir uma nova placa, se simplesmente vai colocar uma etiqueta branca aqui que não condiz mais essa quantidade. E aí, futuramente... Cai agora. Beleza, então. Eu vou abrir outra aqui rapidão. E aí a gente encerra. Beleza.